Mais um vídeo aqui do Parabólica. Seja bem-vindo que tá chegando. Cessar-fogo acaba. Trump ameaça destruir usinas do Irã. Pra quem não tá sabendo, teve tentativa de acordo aí em Islamabad, no Paquistão, e não rolou nada. Não chegaram a nenhum acordo, o Irã voltou a fechar o Estreito de Hormuz, porque, segundo eles, os Estados Unidos manteve o controle naval das águas ali, né? Ele manteve o bloqueio do bloqueio. E aí, ao que tudo indica, terça-feira volta a guerra. Os ataques entre Estados Unidos e Irã vão voltar essa semana. Ao que tudo indica, pelo menos pelo que a gente está caminhando, é o que vai acontecer, porque o cessar-fogo acaba. O cessar-fogo lá de 20 dias acaba nessa segunda-feira. E o Irã está mostrando, pelo menos está falando, que não está disposto a negociar nessas condições. Falou que não vai enviar ninguém para negociação, enquanto os Estados Unidos falou que já enviou. Tá bom? A gente vai falar sobre isso hoje, também vou falar de Israel, que está tentando conquistar uma região importante para o Oriente Médio, mas importante também para a África. É isso, é a mão do sionismo de Israel. Então, ó, a única coisa que eu peço para vocês é para vocês curtirem esse vídeo, que vocês ajudam muito nesse domingo. A gente está em feriadão aí, terça-feira é Tiradentes, então as visualizações do YouTube caem bastante, inclusive, caem pela metade para mais aí. A então, guerra vai voltar no feriado. Ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas e mais pessoas conhecerem. Eu agradeço de coração, tá bom? E vocês vão dando like aí também. Fala aqui de geopolítica diariamente e de forma independente e anti-imperialista, tá? Então vamos lá, primeiro ponto. Importante falar isso, tá, gente? Anti-imperialista, não tem essa coisa de neutralidade bodega nenhuma. Não existe ser isentão nesse assunto não, mano. A gente tem publicações de Donald Trump, a gente tem várias coisas, mas o Donald Trump tá ameaçando agora o Irã, falando que vai explodir as usinas do Irã. Então é aquele mesmo discurso que a gente tinha lá atrás, tá bom? Mas o que acontece de novo nesse momento? O que acontece de novo é que o cessar-fogo de 20 dias acaba na segunda-feira. O Donald Trump avisou que está enviando os seus enviados especiais para Islamabad, no Paquistão, para uma segunda rodada de negociações, uma tentativa de chegar a um acordo. Segundo, acho que é a terceira já. Acho que é a terceira. Acordo. Esses são J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, que entrou agora, né, na última rodada, o Jared Kushner e o Witkoff, tá bom? Enviou. O Kushner não é o genro dele? O cara tá mandando, tipo, um familiar dele. Gente, só pra vocês terem uma noção, até o ministro das Relações Exteriores do Irã, que eu não vou lembrar o nome dele agora, ele e todo o restante da galera que estava na parte de negociação por parte do Irã é tudo galera PhD nos assuntos. O cara tá mandando genro. Falou assim que eles vão, as negociações estão previstas aí para, tá enviando na verdade na segunda, essas movimentações e reuniões estão previstas aí para terça ou quarta. Só que o Irã falou, a gente não tá enviando ninguém, tá? Acho que é importante destacar isso aqui, que o Irã falou, a gente não tá enviando ninguém, por quê? Porque nós fizemos um acordo do cessar-fogo no Líbano e que a gente iria reabrir o Estreito de Hormuz, se vocês tivessem lá o cessar-fogo no Líbano de 10 dias. Aconteceu. O Irã anunciou antes de ontem que ia reabrir o Estreito de Hormuz. Reabriu. Só que os Estados Unidos, que estão cercando o Estreito de Hormuz, eles não reabriram. Sabe aquela história de falar a última palavra é sempre a minha? Os Estados Unidos não reabriram. Aí o que o Irã fez? Então vou fechar de novo. E os Estados Unidos não deixaram passar as embarcações bota iranianas. casaco, tira casaco. Aí o Irã fechou de novo. Então o Irã falou assim, nós não iremos participar dessa reunião enquanto esse estreito estiver fechado. Então assim, essa reunião, gente, só para explicar, ela precisa acontecer porque toda guerra precisa chegar ao fim. Então o Irã ele precisa participar de reuniões. Só que o problema é confiar nos Estados Unidos, porque até agora deu mostra. Ele tenta, mas não consegue, porque os Estados Unidos não permitem isso. Vamos ver o que o Donald Trump disse, porque saiu ameaçando o Irã de destruir a estrutura energética. Lá vem. Mais uma vez, tá? Isso é repetido, mas é novo, mas é repetido. Ele anunciou que vai cometer crime de guerra. É isso. Vamos ver. O Irã decidiu disparar balas ontem no Estreito de Hormuz, uma violação total do nosso acordo de cessar-fogo. Muitos dos tiros foram direcionados a um navio francês e a um cargueiro do Reino Unido. Só para explicar antes da gente seguir aqui. Isso não foi nada legal, foi? Ei, Irã, o que você está fazendo não é nada legal.
Não tem informações sobre cargueiro do Reino Unido, tá? O serviço de investigação, inclusive a mídia hegemônica, fala que não teve. A BBC fez um comentário, inclusive, que você não tem nenhum registro, tá? O Ministério da Defesa do Reino Unido nega isso. Isso não foi nada legal. Foi? Meus representantes irão a Islamabad, no Paquistão. Estarão lá amanhã à noite para negociações. O Irã anunciou recentemente que fecharia o estreito. O que é estranho, porque nosso bloqueio já o havia fechado. Tá vendo? Eles estão ajudando sem saber. Eu acho muito da hora, tipo, não, como assim o Irã? O Irã não pode fechar o Estreito de Hormuz porque nós já estamos fechando. E são eles que perdem com a passagem fechada. 500 milhões de dólares por dia. Os Estados Unidos não perdem nada. Aliás, muitos navios Não, é só o país que mais consome petróleo do mundo. estão a caminho dos Estados Unidos, do Texas, da Louisiana e do Alasca para carregar regiões ricas em petróleo, né, dos Estados Unidos, cortesia da Guarda Revolucionária Islâmica, sempre querendo bancar o Durão. Estamos oferecendo um acordo muito justo e razoável. E espero que eles o aceitem, porque se não aceitarem, os Estados Unidos vão destruir todas as usinas de energia e todas as pontes do Irã. Chega de Ou você faça as pazes comigo ou eu te mato. ser bonitinho. Eles vão ceder rápido. Vão ceder com facilidade. Não E vão. se não aceitarem o acordo, será uma honra para mim fazer o que precisa ser feito. O que deveria ter sido feito com o Irã por outros presidentes nos últimos 47 anos. É hora de acabar com a máquina de matar do Irã, presidente Donald Trump. De novo, aquela coisa, né, do tipo, quantas guerras que o Irã iniciou desde a da Revolução Islâmica de 79? Quantas guerras? Quantos países eles invadiram? Agora eles vão ceder aos Estados Unidos? Gente, eles ficaram 8 anos em guerra contra o Iraque, nos anos 80. Com o Iraque recebendo armas, treinamento, logística, tudo dos Estados Unidos. Invasão por terra e os caras não conseguiram tomar 1 centímetro de terra do Irã. Entende? Entende? Complicado. Complicado. Primeira coisa. Se ele fala, eles fecharam o Estreito de Hormuz. Por quê? A gente já estava com ele fechado, nós fechamos. Vocês entendem quando eu falo assim, o Donald Trump ele quer dar a última palavra? Então ele falou assim, eles fecharam O o narcisista, Estreito né, de mano? Hormuz. Eles fecharam pelo mar de Oman, né? O Golfo de Oman. Aí o Irã vai lá e então fechou de novo, porque os Estados Unidos não cumpriu com o acordo, não abriu a parte dele. Então o Irã fechou de novo. E o Donald Trump falou assim, vocês estão ajudando a gente porque está fechado. Então por que o Donald Trump quer? Se ele falou que tá tudo bem, então, porque vocês estão ajudando a gente, porque agora os navios estão indo recarregar, né? Carregar de petróleo e combustíveis nos Estados Unidos, então por que vocês estão querendo negociar? Sabe? É uma questão, assim, é impressionante isso, porque o mundo inteiro, uma criança Já não me de impressiona. 5 anos de idade percebe isso. O mundo inteiro percebe que os Estados Unidos estão batendo nesse desespero. Que ele sabe que isso está sendo prejudicial para ele. Só que o discurso não. Assim, se você está sendo favorecido pelo fechamento do Estreito de Hormuz, por que você quer negociar a abertura por parte do Irã? Vocês entendem que ele... Eu tenho uma teoria que, assim, o Trump não sabe exatamente o que está acontecendo na guerra porque ninguém tá falando pra ele. Eu acho que ninguém tá mandando a real pra ele, assim, tá ligado? Do que tá rolando de verdade. tenta construir uma narrativa, eu vou falar de novo aqui, é o cara que dá o soco, o mais fraco que dá o soco no Valentão, o Valentão não aceita e fala, você viu a carada que eu dei na mão dele? Eu já citei isso aqui várias vezes, eu vou continuar citando. E aí a gente tem uma notícia interessante. Por quê? Eu quero passar isso aqui para vocês. Porque a Guarda Revolucionária Iraniana, através do brigadeiro general Majid Mossavi, né, o Irã falando, ó, a gente não vai participar de negociações islâmicas, ou seja, os ataques podem voltar a partir dessa semana, terça, quarta, se não tiver a presença do Irã. Tá, a gente não dá para falar, eu não posso te falar, não posso falar se o Irã vai participar ou não. Por enquanto o Irã tá falando que não vai participar. Mas o brigadeiro general do Irã falou que as forças, esse tempo, tá? Porque todo mundo fica assim, esse tempo foi o tempo para os Estados Unidos se recarregarem, se fortalecerem novamente, 20 dias aí sem ataques entre um e o outro. Só que... teve ao que tudo indica, também teve um rearmamento de mísseis do Domo de Ferro pra Israel. Então, capaz que o Domo de Ferro está um pouco mais abastecido dessa vez.
O que não significa muita coisa, porque, tipo, os mísseis cluster do Irã meio que estão cagando pro Domo de Ferro. Você já viram esses vídeos? Do Irã jogando mísseis cluster em Israel? Tipo, não existe forma do Domo de Ferro barrar todos eles de uma vez, tá ligado? O Irã conseguiu táticas, assim, de saturar completamente o Domo de Ferro. Completamente. Isso também vale para o Irã. Ele É. informou, o Brigadeiro, que as forças... Gente, só uma coisa. O Irã produz pelo menos de 300 a 500 drones Shahed por dia. Por dia. Isso enquanto ele estava na guerra, tá? Agora, nessa trégua, porra. E eles também estão produzindo mísseis nesse meio tempo. Não sei, aí eu não sei quantos. Não sei a velocidade deles de produzir. forças estão reconstruindo rapidamente as reservas de mísseis e drones do Irã. Lembra que os drones do Irã, eles são mais baratos e fáceis de construir e eles atacam, tá? Eles atacam baterias de antiaéreas dos Estados Unidos, no Oriente Médio, que são bem mais caras do que isso. Então o Irã ele tem vantagem nesse ponto de vista. Os caras destruíram um radar de $500 bilhão que ficava, acho que no Bahrein, usando um drone, mano. Um único drone. Tem tipo um vídeo disso, do dronezinho lá só voando e explodindo um radar caro pra caralho. E esse radar é o que é usado por mísseis THAAD, mísseis Patriot, pra poder interceptar os hipersônicos deles, assim, alguma coisa desse jeito. E não tem como eles interceptar porque não tem mais radar. Não existe mais radar. Falou Foi no Catar, não foi no Bahrein, é verdade. Foi em Catar. que tá aumentando e eles estão de prontidão operacional e para voltar para essa guerra. Voltar, assim, a guerra não acabou, tá? A gente tem um cessar-fogo de 20 dias, mas a volta dos ataques. Os ataques eles cessaram, de fato, durante esse período, entre eles, tá? Então o Irã falou assim, não, a gente tem capacidade. E ele disse também que o ritmo de reabastecimento de plataformas de lançamento de mísseis e drones tá maior, ultrapassou os níveis pré-guerra. Ou seja, o Irã, segundo o Irã, eles estão voltando mais fortes do ponto de vista de mísseis e drones do que antes. Isso também pode explicar um porquê. Drones eu entendo que é bem fácil, sim, pra eles. Mísseis eu não sei, de verdade não sei. Porque a questão dos mísseis, você tem que ter os lançadores dos mísseis. O drone, mano, você bota eles numa charrete, num Toyota, tá ligado? Uma caminhonete e lança da onde você quiser, mano. Você não precisa de uma coisa extremamente complexa, tá ligado? E, mano, um drone pode não causar um estrago. Agora, um enxame de drone é um problema. Por que eles estão confortáveis nessa situação de não ceder? Simplesmente falar, a gente não vai participar dessa reunião enquanto vocês não abrirem o Golfo de Oman. O Golfo de Oman. É a parte que dá que o Estreito de Hormuz dá acesso, compreenderam? Então, assim, eu quero já que vocês deixem nos comentários, a gente daqui a pouco vai falar de Israel também, mas deixe aqui nos comentários. Vocês acham que a possibilidade dessa força, desse ataque, agora é grande, de não ter um cessar-fogo? Olha, o Irã está avisando, e os Estados Unidos também estão avisando, estão ameaçando. Vamos falar agora de Israel. Vamos agora para o mapa, porque fica mais fácil. Eu já fiz essa publicação, já expliquei o que aconteceu ontem eu acho que eu já sei o que é. na aba comunidade aqui do YouTube, tá? Na aba de posts, mas eu falei também no Twitter. Então me segue por lá se você quiser no X, né? A gente está aqui no Oriente Médio, repare, nós estamos aqui no Oriente Médio. Esse país aqui, ó, a gente vai chegar aqui no chamado Chifre da África. Esse país que vocês estão vendo aqui, ó, que faz uma dobra, apesar de ter essa fronteira, eu explico por que essa fronteira, esse país aqui é a Somália, tudo isso aqui é a Somália, tá bom? Isso aqui é a Somália. O que acontece? Em 1991, a gente teve um movimento separatista na Somália, que ainda existe, na verdade, que fez essa divisão que vocês estão vendo aqui, ou uma parcela dessa divisão, e criou aqui, se autoproclamou independente, a chamada Somalilândia, ou Terra da Somália. Eles não consideram Somália, então eles consideram que Somália é aqui, e aqui é uma região independente que não é reconhecida internacionalmente. Nenhum país reconhece a Somalilândia, tá bom? E aí, só que Israel começou a mudar esse sistema a partir do final de 2025, segundo semestre de 2025. Depois da Guerra dos 12 Dias, Israel, Irã, tudo que a gente, né, já viu aqui, inclusive, no canal, Israel, que está aqui em cima, ó, vamos lá, que está aqui em cima,
Israel tinha enviado, né, um diplomata para a Somalilândia, para poder ter relações com a Somalilândia, abrir uma embaixada na Somalilândia, em um lugar que é autodeclarado um país independente, mas não é reconhecido pelo mundo, nenhum país reconhece. Então Israel fez isso. Isso já gerou muitas dúvidas, por que Israel fez isso? E agora, nesses últimos dias, Israel nomeou um enviado especial também, novamente, um diplomata importante de Israel para a Somalilândia. Logicamente que a Somália fala, peraí, vocês estão reconhecendo, ainda não é um reconhecimento formal, mas vocês estão em vias de reconhecer um território que pertence à Somália. Qual que é a importância disso? Primeira coisa, bem do lado dos Houthis. Essa região aqui está no Golfo de Aden, ou de Aden, como vocês quiserem chamar, certo? E está muito próxima desse estreito aqui que tem a ver com a guerra no Irã, que é o Estreito de Bab al-Mandeb, tá? Que a gente já falou aqui outras vezes, que está correndo risco, tá? Se voltarem as hostilidades, de um bloqueio. Além do bloqueio que a gente tem já em Hormuz, do lado de cá, o Irã agora falou em bloquear também o Estreito de Bab al-Mandeb, com o apoio, na verdade, quem ia fazer toda a logística seriam os Houthis aqui do Iêmen, certo? De bloquear. Tá. E a Somalilândia está muito próxima, ela não pega no estreito, vocês estão percebendo, mas ela teria um controle do Golfo de Aden. E daqui do Mar Vermelho, dessa região aqui, são 13% do petróleo mundial que saem, certo? 13% do petróleo mundial. É menos do que aqui do Golfo Pérsico, que são 20%, mas 13% ainda é muita coisa. Então, algumas questões aqui são importantes para se destacar. A primeira coisa é talvez evitar um fechamento do Estreito de Bab al-Mandeb, ter controle de rotas de petróleo para o enriquecimento do Estado de Israel, certo? E também a questão do sionismo, de expansão, que eu acho que talvez seja mais importante aí. Porque a gente tem visto, por exemplo, os sionistas... Eu não sei se tem muito a ver com a Grande Israel, né? O projeto de Grande Israel, mas faz muito sentido também deles querer dominar essa parte do Golfo de Aden, sei lá. Até principalmente, tanto por conta dos Houthis, mas também para poder garantir que o Irã não vai controlar essa parada aqui, porque o Irã tem poder para poder fazer isso, tá, gente? Ele tem poder. Não que ele vá conseguir estar lá fisicamente, mas que ele consegue mandar uns brinquedinhos pra lá, consegue. Consegue. Eles têm poder para isso. Se expandindo pelo se unindo aos Houthis, inclusive, não é impossível. Mundo, né? A gente tem aqui a presença de sionistas na Argentina, com apoio do Javier Milei, está sendo muito criticado lá na Argentina, né? O Javier Milei, tem muita gente criticando porque a Argentina está vivendo uma crise violenta. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo sobre isso, já fiz outros também, mas posso fazer agora de atualização. Você tem, inclusive, gente denunciando, falando que lá na Argentina o pessoal está comendo carne de burro, porque a carne está muito cara, sabe? Ai, caralho. E o Javier Milei hoje, ele publicou que ele foi no Muro das Lamentações em Jerusalém, né, beijou o Muro das Lamentações, e aí os próprios se eu fosse argentino, eu também lamentaria por ter o Milei de presidente. usuários das redes sociais, os argentinos, foram lá e comentaram, enquanto isso a gente tá comendo carne de burro, né? É isso que tá acontecendo enquanto você tá aí babando o ovo pra Israel. Mas é um personagem, né, mano? Os caras elegeram um personagem. Entre outras coisas também, aqui no Brasil também, vocês viram a presença de sionistas, tá? Sionistas, tá? A gente tá falando de... Quando a gente tá falando de sionista, a gente não tá falando de judeu, a gente tá falando de judeu sionista. Tem que fazer essa diferença, tá? Aí. Acho que é muito importante pontuar isso aqui para vocês. Sim. E aí, isso eleva a tensão no Oriente Médio, porque ontem... ministros das Relações Exteriores de 10 países fizeram uma declaração condenando a ação de Israel de nomear um diplomata para as terras de Somália, Somalilândia. Esses países são a Arábia Saudita, que eu acho que é o que mais pega aí, a Arábia Saudita, aliada de Israel, tá? Mas assim, infelizmente fica na nota, né? O Egito, a Somália, logicamente, Sudão, que a gente fez vídeo recente, inclusive, a Líbia, Bangladesh, Argélia, que tá aqui, ó, norte da África, pra caramba, certo? Hein? A região aqui saariana, né?
Tá bom? Aqui, ó. Aqui é a Líbia, peraí. Viaja não, Argélia aqui, ó. Argélia, mas a Líbia também, né? A Argélia, o Estado da Palestina, certo? Então a gente tem aí a Palestina, a Turquia, que é muito importante, porque eu ainda estou para fazer um vídeo aqui sobre as hostilidades da Turquia. Qual que é o real risco entre Turquia e Israel? Porque estão tendo muitas hostilidades, existe isso, existe uma questão histórica entre Turquia e Israel. Existe agora uma questão da galera de Israel querendo mirar as suas forças contra a Turquia. De querer atacar a Turquia, gente. Isso não é uma coisa impossível também. Deixa aqui nos comentários se você... Gente, bagulho de expansão desenfreada de Israel é a coisa mais, assim, tipo, papo preocupante, assim, tá ligado? E uma das maiores que a gente vem vendo, assim, do nosso século, tá ligado? O expansionismo que eles querem promover ali no Oriente Médio é um bagulho bizarro, mano. É uma limpeza étnica de todo o Oriente Médio e dá todo o Oriente Médio só pra eles, assim, basicamente. Se vocês quiserem o vídeo. E a Indonésia. Esses países estão condenando o que Israel está fazendo. Quais os reais interesses de Israel nessa É região? mais fácil ver qual país que não tá condenando, né? Porque, sinceramente... É rota de petróleo, redução, força inclusive, porque você tem ali proximidade contra o Iêmen, contra os Houthis, certo? Que historicamente também são hostis a Israel, e tem a questão de expansão do território de Israel também, certo? De tentar controlar outras áreas. É pesado isso, né? Mas além da pergunta que eu fiz para você sobre os Estados Unidos, vocês acham que vai sair um cessar-fogo ou não? Também faço essa pergunta. Quais as Eu acho que vai voltar a guerra. reais intenções? Ou vai voltar a guerra, ou eu acho que Estados Unidos vai ter que ceder alguma exigência do Irã, assim. Eu não acho que o Irã vá ceder às exigências dos Estados Unidos, porque, sinceramente, tipo, é literalmente uma rendição incondicional. É quase que isso. Não, o Irã tem que parar de fazer míssil, tem que parar seu programa de míssil, tem que parar seu programa nuclear, tem que parar tudo. Deixa o seu país totalmente vulnerável pra gente atacar ele quando a gente quiser. Ponto. E, inclusive, entregue o seu urânio pra nós. Não acho que o Irã vai aceitar um bagulho desse. Tá ligado? De Israel na Somalilândia. Deixa aqui nos comentários, quero saber muito a opinião de vocês. Eu vou terminar esse vídeo aqui nesse domingo contando com a curtida de vocês, tomando meu café. GG, muito bom. A gente se vê na próxima, rapaziada.